Nosso protagonista, Sakamoto, apareceu em um prédio, armado com uma espada e também uma arma de fogo. De repente, uma explosão sacudiu o prédio, revelando um grupo de assassinos determinados a matá-lo. E quando o avistaram, eles abriram fogo. Sakamoto rapidamente desviou de todas as balas com sua espada antes de atacá-los. Ele atingiu o primeiro inimigo com um golpe de sua lâmina, fazendo com que o sangue espirrasse em outro membro da gangue. Ele então atirou no segundo homem por trás, mas dois assassinos se aproximaram. Sakamoto estrangulou um deles e também atirou no outro. O resto da gangue o atacou com metralhadoras, mas Sakamoto desviou facilmente de todas as balas e ele devolveu contra-atacando com tiros. E com isso ele derrotou todos eles, deixando apenas um sobrevivente, que ele o matou facilmente. Encerrando rapidamente esse confronto e retornando para sua vida normal, Sakamoto abandonou suas atividades radicais para fazer compras. E um dia, ele encontrou uma bela mulher, cuja beleza o atraiu. Ele se apaixonou e então decidiu deixar seu passado para trás e se casou com ela. E juntos, eles tiveram um filho, e Sakamoto teve uma vida pacífica, abrindo sua própria loja e se tornando um homem de família dedicado. E então, depois de muito tempo, um dos membros de uma gangue, chamado Shin, veio procurar Sakamoto, e enquanto ele estava na loja, ele brincava com um menino, que frequentemente o visitava. O menino tentou acertar um alvo desenhado no vidro, usando uma flecha falsa, mas acabou errando. A esposa de Sakamoto mencionou que esse menino sempre aparecia na loja, e enquanto o menino se preparava para outra tentativa, alguns materiais escolares acabaram caindo de sua bolsa, manchando as roupas de um cliente com tinta. O homem, irritado com o incidente, agarrou o menino pela camisa e o repreendeu. Sakamoto continuava observando de forma calma, enquanto o homem continuava gritando, e quando o menino acidentalmente sujou as roupas do homem novamente, o homem acabou levantando a mão para o menino. Então Sakamoto interveio, e imaginando por um momento, ele havia golpeado o homem com uma caneta para derrubá-lo. Mas embora ele não tenha agido de acordo com seus pensamentos, o homem acabou insultando Sakamoto por seu enorme peso, e saiu furioso da loja. O menino agradeceu Sakamoto em lágrimas por protegê-lo, e a esposa e a filha de Sakamoto o confortaram. E aquele rapaz chamado Shin apareceu dentro da loja, elogiando a velocidade de Sakamoto, e notando que ele estava se contendo. Shin nos revelou sua habilidade de ler mentes, dizendo que Sakamoto poderia ter facilmente derrubado o homem de antes. E Sakamoto imaginou brevemente sobre atacar Shin, pois ele sabe demais, mas o rapaz, lendo seus pensamentos, o repreendeu por isso, o lembrando de sua parceria passada e sua lealdade. Sakamoto serviu comida para o rapaz, que então perguntou se ele realmente havia deixado essa vida, a vida de crime e matança, e se a abertura da loja marcava o início de um novo capítulo. O rapaz contou que Sakamoto havia se tornado um pouquinho acima do peso e o incentivou a retornar a seus hábitos anteriores. Sakamoto simplesmente respondeu que ele não era mais a mesma pessoa, e Shin o lembrou de seu passado poderoso, lembrando do medo e o respeito que ele causava entre os líderes, e frustrado, Shin insistiu que Sakamoto deveria recuperar sua antiga glória. Mas o velhote o ignorou e continuou comendo. Shin então mencionou que Sakamoto costumava comer comida de rua e nunca se entregou a refeições tão refinadas. E acendendo um cigarro, o rapaz se preparava para fumar, mas Sakamoto agarrou o cigarro antes que ele pudesse acendê-lo, e apontando para uma placa de proibido fumar nesse local. Shin ficou surpreso com a força e velocidade de Sakamoto e percebeu que era um aviso discreto, uma mensagem de que Sakamoto poderia eliminá-lo facilmente, se ele quisesse. E enquanto Shin ainda estava processando tudo isso, um homem com uma bicicleta se aproximou de Sakamoto e o cumprimentou calorosamente e pediu um favor. O rapaz ficou surpreso ao ver Sakamoto ajudando os outros, pois isso não fazia sentido com a imagem antiga que ele tinha. Sakamoto e Shin acompanharam o homem até a sua casa, onde ele explicou que uma árvore em seu quintal havia crescido muito e seus galhos estavam se espalhando incontrolavelmente. Sakamoto rapidamente podou os galhos em uma velocidade incrível, deixando Shin atordoado. E logo depois, uma mulher se aproximou de Sakamoto, explicando que sua filha se recusou a comer. O velhote conseguiu resolver o problema e alimentou a menina. E mais tarde ele encontrou dois moleques chorando, que estavam brigando por uma única bola. Cada um deles estava querendo a bola para si mesmo. E para resolver a disputa, Sakamoto dividiu a bola ao meio, dando a cada criança um pedaço e pondo fim a essa discussão. Shin ficou frustrado com o estilo de vida atual de Sakamoto e acusou ele de esconder seu verdadeiro eu por trás de atitudes de gentileza. Ele disse sem enrolação a Sakamoto que sua aparência havia se tornado vergonhosa e disse que estava indo embora. E pouco antes de sair, uma criança pequena jogou de brincadeira uma flecha de brinquedo na cabeça de Shin e saiu correndo. E claramente irritado, Shin deu uma bronca na criança, e enquanto ele entrava em seu carro, ele refletiu sobre como ele não via Sakamoto há 5 anos. Ele percebeu que o velho engordou pra caramba, mas também reconheceu que ele ainda era incrivelmente rápido. E apesar de sua frustração, o rapaz sentiu uma sensação de felicidade e secretamente esperava que eles pudessem trabalhar juntos algum dia. E já que ele está bastante empolgado, sua animação o fez bater a cabeça contra o painel do carro, repetidamente sacudindo o veículo, assustando as pessoas que estavam pensando que ele estava ficando doido. Shin então recebeu uma ligação de seu chefe, que perguntou se ele havia convencido Sakamoto a retornar. E quando ele respondeu que não, o chefe perguntou se ele havia matado o velhote. Em vez disso, Shin percebeu que não havia explicado que Sakamoto estava acima do peso e não representava nenhuma ameaça. Isso deixou o chefe irritado e lembrou Shin das regras da gangue, de que qualquer um que se aposente deve ser eliminado.
treinado. O chefe avisou que se ele não matasse Sakamoto, outra pessoa seria enviada para fazer isso, e Shin seria morto também. O rapaz encerrou a ligação rapidamente e foi até a loja comprar alguns suprimentos. Ele voltou para casa, tomou banho, comeu e se deitou na cama. Pensando profundamente sobre a decisão final de seu chefe, ele percebeu que se ele não agisse, outra pessoa acabaria machucando Sakamoto. Segurando sua arma, Shin resolveu lidar com isso sozinho, e enquanto ele se preparava, ele se lembrou de suas batalhas passadas juntos. No dia seguinte, ele visitou Sakamoto na loja, alegando que ele estava deixando o país e tinha vindo aqui para se despedir. De repente, o rapaz sacou uma arma e disparou contra Sakamoto. No entanto, o velhote desviou a bala no ar, utilizando um doce duro de sua boca, alterando a trajetória e evitando danos. Sakamoto então desapareceu de vista, deixando Shin procurando por ele na loja. E incapaz de ler seus pensamentos, Sakamoto distraiu Shin, jogando um pacote de chocolates, forçando ele a mudar seu foco. E utilizando doces como projéteis improvisados, Sakamoto lançou vários ataques rápidos, imitando balas. O rapaz conseguiu desviar de todos eles, recuando e saltando para ganhar distância. Enquanto o rapaz tentava atirar novamente, Sakamoto jogou um pacote de doces nele, atrapalhando ainda mais a sua mira. Shin parou para procurar o velho, mais uma vez. Porém, ele acabou sendo pego de surpresa quando Sakamoto apareceu atrás dele e desferiu um golpe poderoso que o deixou inconsciente. Pouco antes de perder a consciência, Shin se lembrou de Sakamoto, como ele era forte e temível no passado. Ele então acordou na casa do velhote e foi notado pela filha dele, que rapidamente informou sua mãe que ele havia recuperado a consciência. O rapaz estava surpreso com o que estava acontecendo ao seu redor, e ele viu a esposa de Sakamoto preparando uma grande refeição. E ela perguntou a Shin o quanto de arroz ele queria, e ele respondeu educadamente, dizendo que não precisava de muito. O rapaz suspeitou que a comida poderia estar envenenada, mas tudo isso não importa, pois ele foi treinado para lidar com essas situações, e quando ele começou a comer, ele foi dominado pelo sabor delicioso e admitiu que nunca havia comido algo tão bom antes. Ele elogiou a comida, chamando ela de excelente esposa. A moça então brincou, pois a reação de Shin a lembrou de como Sakamoto se comportava no passado. Enquanto o velhote estava ocupado alimentando sua filha, observando isso, Shin refletiu sobre o momento feliz que Sakamoto estava vivendo. E enquanto o rapaz estava se preparando para sair, Sakamoto o acompanhou para fora. Envergonhado, Shin agradeceu pelo jantar. E Sakamoto apontou para uma placa na loja, que dizia: "Esperamos vê-lo novamente." Ele voltou para o esconderijo da gangue, onde o chefe o confrontou, exigindo saber se ele havia matado Sakamoto. Shin permaneceu em silêncio, levando o chefe a expressar sua raiva, chamando isso de uma vergonha, já que o rapaz não havia conseguido completar sua missão. Shin implorou para o chefe deixar Sakamoto em paz, um pedido que arrancou risos de outros membros da gangue. E o chefe perguntou por que Shin estava sendo tão protetor com aquele velhote, e Shin explicou que Sakamoto agora tinha uma família, e que não era mais a mesma pessoa. O rapaz até se ofereceu para se sacrificar para poupar a vida de Sakamoto. O chefe respondeu friamente que se o rapaz quisesse salvar Sakamoto, ele deveria se matar. Entretanto, o chefe secretamente estava pretendendo atacar Sakamoto da mesma forma. Após ler os pensamentos do chefe, Shin declarou que nunca confiou nele, revelando sua habilidade de ouvir pensamentos, e o que chocou o criminoso, que ordenou que a gangue matasse o rapaz, e os membros abriram fogo. Sem que eles soubessem, Sakamoto estava espionando, utilizando um dispositivo de escuta em sua loja. Sakamoto estava cuidando de seu arsenal improvisado e selecionando uma arma. Enquanto isso, Shin estava contra-atacando com sua própria arma, conseguindo matar 4 membros da gangue, e um dos membros tentou emboscar Shin, mas o rapaz apareceu atrás dele, dando um chute rápido em seu pescoço, que o nocauteou. Outro membro da gangue localizou Shin e apontou uma arma pesada para ele, mas ele leu seus pensamentos novamente e evitou o ataque. O chefe se reagrupou com os membros restantes da gangue, e dando bronca neles por sua incapacidade de matar um único cara, ele explicou que Shin era um vidente, que podia ler seus pensamentos, e ordenou que eles atacassem à distância, para evitar detecção, limitando suas opções. Percebendo que ele só tinha mais um carregador de balas restantes, Shin planejou seu próximo movimento. Ele lançou outro ataque, matando mais 2 membros, porém, uma bala atingiu sua perna, deixando ele imobilizado. A gangue o cercou, e então apontou suas armas, deixando o rapaz completamente encurralado. Mas Sakamoto chegou bem a tempo, utilizando sua arma para incapacitar os membros da gangue, que cercavam o rapaz, jogando eles no chão. O líder da gangue viu Sakamoto, e imediatamente ordenou que seus homens o matassem. A gangue lançou seu ataque, mas Sakamoto respondeu com habilidade incomparável. Segurando um par de pauzinhos para revidar, ele rapidamente derrotou vários membros da gangue. Antes que um deles pudesse atirar, Sakamoto pegou as balas com seus hashis. Então ele se moveu para trás do atirador, agarrando e o jogando em 2 outros membros da gangue. 2 outros atiraram nele com metralhadoras. Porém, o velho Sakamoto desviou as balas, usando 2 canetas. Ele jogou as canetas nos agressores, matando eles instantaneamente. O velhote então pulou no ar, agarrando uma longa corda, e caiu com força em mais outros 2 membros da gangue. Chutando eles para baixo e utilizando a corda, ele amarrou outros 2 e os jogou para o lado. Sakamoto correu em direção a outros membros e arrancou sua arma. E quando outro agressor tentou
tentou esfaqueá-lo por trás, Sakamoto evitou a faca e o nocauteou com apenas um único soco. Vendo isso, o líder da gangue ordenou que seus homens atirassem em Sakamoto ao mesmo tempo. E enquanto eles abriram fogo, Sakamoto revelou uma arma afiada, desviando das balas, e enquanto corria em alta velocidade, ele destruiu a arma do líder e rapidamente matou os 3 inimigos restantes. Shin, de boca aberta com as ações do velhote, perguntou como ele havia o localizado. Sakamoto pegou a arma do rapaz e mostrou a ele um dispositivo de escuta que ele havia plantado antes. O rapaz ficou surpreso com a esperteza de Sakamoto e admitiu que ele sempre estava certo. Antes que Shin pudesse terminar seu pensamento, Sakamoto o interrompeu, jogando uma camisa de trabalho e dizendo que ele estaria trabalhando na loja a partir de agora. A cena mudou para a loja, onde Sakamoto e Shin estavam vestidos com seus uniformes de trabalho. Shin reclamou dizendo que Sakamoto deveria parar de comer perto dele, pois o rapaz não quer que o velhote deixe pingar lamen na sua camisa nova. A esposa e a filha de Sakamoto chegaram, e a criança logo correu alegremente para Shin e o abraçou com força. Mais tarde, Shin ajudou uma senhora idosa a encontrar o que ela estava procurando na loja. Uma criança então pediu a ele para brincar com ela, mas o rapaz explicou que ele estava ocupado e que brincaria depois de terminar suas tarefas. A criança perguntou para Shin se ele gostava de seu novo emprego. Ele respondeu que não tinha certeza, mas era bem melhor que o anterior. Curioso, o garotinho perguntou sobre o emprego anterior dele, e lendo os pensamentos de Sakamoto, Shin percebeu que ele estava silenciosamente ameaçando matá-lo se ele revelasse a verdade. E se cagando de medo, o rapaz disse à criança que ele costumava trabalhar como faxineiro, e Sakamoto olhou para ele e continuou comendo sua comida. O rapaz continuava repondo as prateleiras e ajudar os clientes, realizando sua tarefa de forma excelente. E bem quando Sakamoto chegou, Shin não pôde deixar de comentar sobre a última batalha, elogiando as técnicas de combate desse velhote. Apesar de seu ganho de peso significativo, Sakamoto, irritado, disse a Shin para parar de falar e voltar ao trabalho. Porém, o rapaz continuou enchendo o saco, expressando sua admiração pelo quão impressionante Sakamoto havia sido durante a luta. A esposa de Sakamoto ouviu os comentários do rapaz e perguntou a Sakamoto se ele havia voltado a lutar. O velho negou imediatamente, e a esposa dele então lembrou da regra do casamento, que se algum dia ele voltasse a lutar, isso levaria ao divórcio. Sakamoto mandou ela ficar tranquila, dizendo que ele lembrava da regra. Curioso, Shin perguntou qual era a regra do casamento deles, e Sakamoto por um momento se imaginou matando Shin em frustração, o que fez o rapaz sentir uma dor aguda, gritando para Sakamoto não fazer isso. E Sakamoto, irritado, disse a Shin para ficar quieto e calar a boca. Mais tarde, os dois estão indo para Chinatown, onde Shin ficou impressionado com o ambiente vibrante e colorido. O rapaz perguntou a Sakamoto se eles estavam lá para comprar suprimentos para a loja, mas notou que Sakamoto estava comprando carne de porco. O velhote explicou que era para sua esposa e filha. Shin refletiu em voz alta que Sakamoto deve amar bastante sua família, profundamente, e mais uma vez perguntou sobre a regra do casamento. Sakamoto ignorou e continuou andando, e enquanto eles estavam em Chinatown, uma jovem acidentalmente quebrou uma janela de um prédio próximo e caiu pousando bem em cima de Sakamoto, e estourando também aquele pacote de carne que ele havia comprado. Deprimido, Sakamoto olhou para a bagunça e Shin tentou consolá-lo, sugerindo que eles poderiam dar uma limpadinha que ainda poderia ser útil, mas Sakamoto descartou a ideia, dizendo que já estava tudo arruinado. Antes que eles pudessem sair, um grupo de homens perseguindo a garota chegou ao local. A garota se preparou para enfrentá-los e Shin sugeriu a Sakamoto que eles deveriam sair, de preferência agora mesmo, para evitar se envolver em problemas. No entanto, Sakamoto, ainda bravo sobre sua compra arruinada, respondeu que eles haviam estragado a refeição de sua filha. E o rapaz tentou argumentar com ele, dizendo que não era o momento certo e que eles poderiam fazer as pazes mais tarde. Um dos homens que estavam perseguindo a garota a provocou, perguntando se ela achava que poderia escapar deles, como um gato pulando de janelas. Ela declarou confiante que não precisava fugir de homens que eram apenas fantoches. Os dois homens a atacaram, mas ela rapidamente chutou um deles e derrotou os outros. Outros apareceram e sugeriu cercá-la para evitar qualquer fuga. Entretanto, ela saltou sobre um deles, golpeando por trás, e então deu uma surra brutal no outro cara. Shin observou com espanto a força da garota. Ela então jogou o último homem em uma lixeira próxima, e um homem grande do grupo agarrou ela por trás, bloqueando seus braços, e um outro membro da gangue se aproximou, segurando uma faca, ameaçando esfaqueá-la. Outro membro apareceu, sugerindo que eles torturassem ela primeiro. O homem com a faca sorriu, propondo começar cortando suas pernas, para que ela não pudesse escapar novamente. Assim que ele se preparava para atacar, Sakamoto apareceu, quebrando a faca com um utensílio de comida. O homem segurando a faca congelou em choque, e Sakamoto mandou para o chão, e Shin usou sua bolsa para atacar o homem que a segurava. Outro membro da gangue sacou uma arma e ordenou que eles não se movessem. A moça agiu rapidamente, atacando as mãos do homem e fazendo ele largar a arma e o jogando no chão. Shin, ainda incrédulo, se perguntou quem essa garota poderia ser. Enquanto isso, Sakamoto olhou deprimidamente para sua carne de porco derramada, e os membros restantes da gangue, determinados a capturar a garota, atacaram. Shin e Sakamoto rapidamente pegaram ela e correram desviando de tiros. A gangue lutou para continuar e no final desistiram, devido ao enorme cansaço. No esconderijo da gangue, um dos homens que a perseguiu implorou por seu líder, implorando que dois homens
homens estranhos a ajudaram a escapar. Enfurecido, ele deu uma bronca nele por deixá-la escapar novamente e o golpeou com um pedaço de madeira, lembrando que ele havia matado um clã inteiro apenas para capturá-la. Ele dispensou o homem, mas quando ele se virou para sair, o espadachim da gangue deu um passo à frente e o decapitou. O ato brutal deixou todos na sala paralisados de medo. O assassino, segurando a cabeça decepada, ficou brincando com ela e um outro homem deu um passo à frente e deu uma bronca em seu irmão para não brincar com assuntos tão sérios, chamando ele de idiota. Ele acrescentou que essa situação não era agradável. O líder então revelou aos dois irmãos psicóticos a importância de capturar a garota. Ele explicou que a chave que aquela garota carregava era de extrema importância, pois daria a eles controle sobre o mercado negro. Ele ordenou que a encontrassem a todo custo. O velho afirmou com confiança que qualquer um que ficar em seu caminho será morto, e em seguida ele deu aprovação aos dois irmãos, dizendo para os dois fazerem o que for necessário. Enquanto isso, Shin e Sakamoto continuaram correndo. O rapaz perguntou à garota sobre o que estava acontecendo com ela. Ela revelou que era filha de um grande chefe da máfia e que os homens que a perseguiam queriam a chave que ela carregava. Enquanto pulava de telhado em telhado, ela mostrou a chave para eles. Shin sugeriu que ela entregasse a chave para se salvar de problemas, mas ela recusou. Ela explicou que a chave abria um cofre escondido, contendo todos os tesouros de sua família. Seu pai havia confiado nela para isso, e ela se lembrou de sua mãe, amarrando a chave em seu pescoço. Enquanto seu pai lutava contra os inimigos, seus pais a incentivaram a escapar para garantir que a chave não caísse em mãos erradas. Ela jurou nunca entregá-la a ninguém, e pergunta a Shin o que ela poderia dizer ao seu pai quando se encontrassem na vida após a morte, se ela não a protegesse. Ela pediu desculpas por sobrecarregá-los e agradeceu pela ajuda. Antes de pular para se distanciar, Shin tentou segui-la, mas Sakamoto agarrou e o impediu. Ele então se virou para a garota e perguntou se ela sabia cozinhar carne de porco. Ela respondeu que seu pai havia ensinado como preparar e que ela seria capaz. Sakamoto então declarou a Shin que sua viagem de compras havia acabado e que eles também resolveriam o problema da moça. Ele fez um acordo com ela, prometendo cuidar da gangue se ela concordasse em cozinhar carne de porco para eles. Antes que Shin pudesse responder, ele sentiu um ataque chegando e tentou avisar Sakamoto, porém era tarde demais e alguém deu um chute poderoso no rosto dele e o jogando para trás e o fazendo cair em outro prédio. Shin ficou cada vez mais preocupado com Sakamoto e a moça se aproximou dele, reconhecendo que agora sim a situação havia se tornado muito terrível. Enquanto isso, os assassinos estão se zombando, comentando que os golpes de seu irmão haviam se tornado fracos. Um dos irmãos rejeitou as críticas, dizendo que os golpes iniciais não importavam para ele, pois o que ele realmente aprecia é a emoção de matar e também de se livrar de corpos. O outro retrucou que até mesmo o estilo de luta dele havia se deteriorado. Confuso, Shin perguntou quem eram esses dois. A moça chamada Lu Xiaoteng explicou que esses dois eram gêmeos assassinos. O de cabelo grande se chama Sonri e o outro é Batio, e que não importa o pagamento, eles encontram imenso prazer em matar seus alvos. Eles são implacáveis e nunca falham em suas missões, e depois que tudo termina, eles costumam desenhar retratos de suas vítimas como um passatempo bizarro. Este é só mais um detalhe de suas mentes profundamente desequilibradas. Batio casualmente comentou com Sonri que eles tinham se tornado bastante famosos, e perguntando se isso não era uma coisa boa. O irmão Sonri discordou, dizendo que assassinos como eles deveriam evitar chamar atenção. Naquele momento, Shin lançou um ataque contra Sonri, tentando derrubá-lo. Sonri bloqueou o ataque sem esforço, e zombando dele, ele perguntou se Shin estava bravo com a suposta morte de seu amigo. Então Shin respondeu confiante que Sonri foi tolo em pensar que Sakamoto poderia ter morrido tão fácil. Ele deu um passo para trás, declarando que ninguém nesse mundo realmente entende a força de Sakamoto. O assassino Sonri está zombando e o desmerecendo por ele pensar feito uma criança. Enquanto isso, o outro irmão Batio se movia furtivamente em direção à senhorita Lu por trás, com o objetivo de acertá-la com sua espada. Antes que ele pudesse acertar o golpe, Sakamoto chegou a tempo, desferindo um soco devastador no rosto de Batio. A força fez ele cair no chão, dividindo o solo e o fazendo cair no nível inferior. Sonri, assistindo a luta, calmamente comentou sobre o soco impressionante de Sakamoto. E o irmão Batio respondeu que o prédio era velho, então é fácil de danificar. Voltando sua atenção para a garota Lu, Sonri estava conversando com ela e zombando, perguntando se ela entregaria a chave, prometendo que vai matá-la com muito carinho depois. Lu Xiaoteng continuou firme, afirmando que a chave era a única herança de seu pai e que ela nunca vai se separar dela. O assassino entendeu suas palavras como algo entediante e pergunta por que ela iria arriscar sua vida por algo tão insignificante como uma chave. Lu Xiaoteng, enfurecida, gritou com Sonri para ficar quieto e avançou contra ele com raiva. Antes que ela pudesse alcançá-lo, Sakamoto a interceptou e a jogou para trás para impedi-la de agir de forma imprudente. Furiosa por ter sido impedida, Lu Xiaoteng olhou para Sakamoto, mas Shin interrompeu, aconselhando ela a não deixar que suas palavras a levassem a perder o controle. Lu Xiaoteng se virou para Shin e explicou que a chave continha todos os bens de seus ancestrais, logo após que seu pai havia morrido a protegendo. Ele havia sido morto por esses mesmos idiotas, e enquanto ele falava, Sonri de repente atirou uma faca nela, mas Sakamoto a pegou no ar, salvando bem a tempo. O assassino olhou para Sakamoto, e com ele avisando para não interferir, ele disse que deveria ter deixado a faca atingir a senhorita Lu,
pois isso iria permitir que ela se reunisse com seus pais na morte. Sakamoto respondeu com firmeza que ninguém ali poderia lhe dar ordens. A garota se virou para Sakamoto e perguntou por que ele está querendo ajudá-la. Naquele momento, a mente de Sakamoto vagou para uma memória de seu passado. Ele se lembrou de voltar para casa, para sua esposa, depois de comprar um presente para ela. Quando ele chegou, sua esposa perguntou por que ele estava atrasado. Sakamoto explicou que ele estava trabalhando e, suspeitando da verdade, ela o pressionou, perguntando se era aquele trabalho de assassinato. Ele admitiu que tinha que terminar o trabalho para poder comprar esse presente para ela. Sua esposa recusou o presente, dizendo que ele estava manchado de sangue, assim como seu rosto. Ela disse a ele que não havia sentido continuar-se o relacionamento e que eles deveriam se separar. Deprimida, ela pisou na beirada do prédio e Sakamoto, horrorizado, a pegou no ar e eles se abraçaram enquanto caíam juntos. E surgindo da bola de neve, sua esposa admitiu que havia calculado mal a altura do prédio para se matar. Então ela se aproximou de Sakamoto, dizendo a ele que um dia ele poderia perdê-la. E entender essa dor de tal perda, ela o lembrou de que todo mundo tem alguém que ama e não quer perder. Ela pediu a ele que ele prometesse que pararia de matar pessoas e se concentraria apenas em ajudar os outros. Nesse momento, a memória desapareceu e Sakamoto voltou para o presente. Shin, profundamente comovido com a história, olhou para Sakamoto com tristeza. O velhote então se virou para Shin e afirmou que essa é sua regra, nunca matar. Os dois irmãos assassinos lançaram um ataque coordenado em Sakamoto e Shin, mas nenhum deles acertou. Sonri continuou atacando Sakamoto com sua arma, mas o velhote bloqueou com habilidade todos os seus golpes. Enquanto isso, Bachi mirou sua atenção para Shin, tentando acertar um golpe. Mas o rapaz conseguiu evitar e tentou contra-atacar com um chute, mas foi ineficaz. E do outro lado, Sonri jogou uma saraivada de facas em Sakamoto, mas Sakamoto se esquivou de todas elas. Frustrado, Sonri lançou outro conjunto de facas, mas dessa vez Sakamoto pulou no ar com facilidade, e os dois irmãos reagruparam. Sonri perguntou a Bachi se ele estava pensando o mesmo que ele, então Bachi confirmou com um sorriso, e eles então lançaram uma enxurrada de ataques rápidos sincronizados em Sakamoto, mas todos os seus esforços foram em vão, pois Sakamoto evitou todos os seus ataques sem levar sequer um arranhão. Shin se aproximou de Sakamoto para ver como ele estava, perguntando se ele estava bem. Sakamoto ficou dizendo que ele estava bem, embora seus músculos estivessem um pouco cansados. Sonri, frustrado e confuso, perguntou a Bachi como Sakamoto foi capaz de escapar de todos os seus ataques, sem sequer sofrer um arranhão. Os irmãos assassinos então tentaram lançar outro ataque em Sakamoto. Dessa vez, Sakamoto desferiu um golpe poderoso na cabeça de Bachi. E Sonri, enfurecido, atacou Sakamoto, porém ele quebrou sua arma com facilidade, deixando Sonri sem acreditar. E percebendo que ele não poderia vencê-lo, ele decidiu capturar a senhorita Lu e então escapar. Entretanto, Shin, que podia ler os pensamentos de Sonri, interceptou seu plano. O rapaz então jogou uma corda em volta do pescoço de Sonri e o puxou para o chão. Sakamoto então deixou cair uma grande geladeira em Sonri, deixando ele completamente incapacitado. A garota Lu, atordoada com o que ela tinha testemunhado, perguntou a eles quem eles são. E Sakamoto, calmo, simplesmente respondeu que eles eram apenas trabalhadores de uma simples loja, enquanto ele comia apenas um pedaço de caranguejo. A cena então muda para o chefe furioso em seu escritório, enquanto ele batia em um cofre, frustrado por sua incapacidade de abri-lo e descobrir o conteúdo que tem dentro. Momentos depois, Bachi e Sonri foram trazidos amarrados e derrotados. O chefe, assustado, exigiu saber quem eles eram. Antes que ele pudesse continuar, a garota Lu apareceu atrás dele segurando uma faca em seu pescoço. O chefe imediatamente entrou em pânico e implorou por piedade, prometendo fazer o que ela quisesse. Porém, a senhorita Lu, com uma voz fria, disse a ele para calar a boca, o lembrando de que nada que ele pudesse fazer traria seu pai de volta. E com apenas um único golpe, ela derrubou ele no chão. E Shin, observando, perguntou se ela estava satisfeita. E perguntou dizendo que ele não se importaria em dar umas porradas nesse velho também. E Sakamoto, do nada, estava se imaginando matando Shin, e o rapaz percebeu. Irritado, disse a Sakamoto para parar de pensar nisso. Sakamoto respondeu que Shin deveria ficar fora disso, e Lu, recuperando o fôlego, se lembrou do conselho de seu pai, para não matar as pessoas, mesmo quando elas a irritassem. Ela devia apenas se concentrar em viver uma vida feliz. Ela então se virou para o cofre, e enquanto o abria, todos ficaram atordoados com o tesouro dentro. A garota então impediu eles de entrarem antes dela, e Shin pegou um livro, e imediatamente foi dar uma lida, enquanto Sakamoto vasculhava joias. Lu pegou o livro das mãos de Shin, se perguntando o que seu pai havia deixado para ela. Ela então notou uma carta, pendurada dentro de um recipiente, e abriu lendo as palavras de seu pai. Shin, curioso, perguntou o que a carta dizia, e Lu respondeu que seu pai havia escrito sobre a melhor bebida de todos os tempos, e o quão grato ele era por isso. Shin deu um sorriso, e desejou que fosse tão bom quanto seu pai dizia ser. Todos se sentaram no chão, desfrutando de uma boa refeição juntos. A garota comentou sobre como tudo tinha sido completamente destruído por causa dos eventos que levaram a este momento, e Shin a provocou, dizendo que era tudo culpa dela. Sakamoto estava provando a carne de porco, e com
conta que está deliciosa. Lu experimentou e concordou dizendo que estava absolutamente delicioso. Lu Xiaoteng chegou atrasada no primeiro dia de trabalho na loja de Sakamoto, o que imediatamente irritou Shin, e ele deu uma bronca nela, perguntando por que ela estava atrasada. A garota ficou dizendo que foi apenas um pequeno atraso. No entanto, o rapaz retrucou com raiva, apontando que estar 2 horas atrasada estava bem longe de ser algo pequeno. Olhando para a geladeira, Shin percebeu que estava completamente desorganizado. Ele criticou a garota, dizendo que ela estava fazendo tudo errado. A garota respondeu que no final das contas não era tão importante assim organizar as coisas, e Shin, visivelmente frustrado, comentou que ela não tinha nenhuma experiência nesse trabalho. Lu Xiaoteng rebateu com uma resposta sarcástica, dizendo que ela costumava ajudar seu pai a embrulhar e enterrar corpos no subsolo. Shin correu até Sakamoto pedindo que ele demitisse a garota, alegando que ela não era adequada para o trabalho. Ela ignorou a acusação, falando que organizar as coisas não era lá tão importante. Shin então ficou insistindo que o trabalho das lojas dependia de aparência e ordem adequadas. Sakamoto interferiu, dizendo a Shin para não falar com a garota dessa maneira. Ele então se virou para Lu, calmamente, pedindo que ela se desculpasse se ela se atrasasse novamente no futuro. O rapaz e a garota olharam para Sakamoto surpresos com seu comportamento muito calmo. O velhote, notando suas reações, perguntou por que eles estavam olhando para ele como se tivessem visto um fantasma. Ele então mandou Shin se sentar ao lado dele do lado de fora, enquanto pedia a Lu para preparar os pratos de carne de porco que ele havia pedido. Shin conta que nunca tinha ouvido Sakamoto falar tanto, desde que ele veio para a loja. O velho então respondeu que estava apenas falando normalmente. Ele então avisou Shin para parar de falar tanto, ou ele o mataria. Shin pensou consigo mesmo o quanto Sakamoto mudou, notando que essa não era sua maneira normal de falar. De repente, outro Sakamoto entrou na loja, deixando Shin completamente chocado. O Sakamoto original apenas se sentou, enquanto o recém-chegado o cumprimentava antes de atacá-lo com uma faca. Sakamoto se esquivou do ataque com facilidade, contra-atacando colocando uma arma no pescoço do falso Sakamoto. O impostor recuou, dando risada, e revelou sua verdadeira aparência, cumprimentando Sakamoto sendo um velho conhecido. Ele admitiu que ele ainda tinha alguns truques na manga, e Shin ficou surpreso, imaginando quem era esse homem e por que ele não conseguia ler seus pensamentos. O cara estranho sorriu e se desculpou pelo ataque anterior, se apresentando sendo um velho amigo de Sakamoto, e mencionou que é dono de uma loja nessa mesma rua. A garota disse que não havia nenhuma loja próxima, e Shin fala que esse homem parecia ser muito jovem para ser um amigo de longa data de Sakamoto. E então Sakamoto explicou que esse homem era de fato um velho amigo, e embora ele tivesse na verdade 27 anos. Apesar da explicação, Lu Xiaoteng e Shin amarraram um cara estranho em uma cadeira para impedi-lo de escapar. O homem estranho então revela que a vida de Sakamoto estava em perigo imediato. Ele então explicou que havia uma recompensa de 1 milhão pela cabeça de Sakamoto, e que qualquer um que o matasse levaria a recompensa, e Shin deu risada, falando que o valor era muito baixo para alguém como Sakamoto. O estranho, chamado Nagumo, conta que a associação havia finalizado a decisão de matar Sakamoto ontem, e a notícia se espalharia muito mais amanhã de manhã. Nesse momento, um entregador de pizza entrou na loja, perguntando quem havia feito o pedido, e Lu admitiu animada que estava feliz em ver seu pedido chegar. Porém, Shin leu os pensamentos do entregador de pizza e percebeu que ele era um assassino. Antes que alguém pudesse agir, o entregador sacou uma arma de cortador de pizza e avançou contra Nagumo, pressionando a lâmina contra seu pescoço. Ele avisou a todos para não se moverem, ameaçando matar Nagumo. Virando-se para Sakamoto, ele ficou muito agitado ao perceber que Sakamoto permanecia completamente despreocupado e continuou muito calmo. Furioso, o assassino gritou com Sakamoto, o acusando de ignorá-lo. E enquanto ele falava, antes que a situação piorasse, Nagumo rapidamente dominou o assassino, o sufocando e deixando ele indefeso. Nagumo olhou para Shin e conta que ele havia sido sincero sobre tudo que ele havia dito antes. Ele até sugeriu que eles trabalhassem juntos, oferecendo uma aliança. Sakamoto, ainda inabalável, disse a Nagumo para deixar o homem sair e ir embora. No entanto, ele perguntou como Sakamoto planejava se defender contra as ameaças infinitas e o que ele faria se o próprio Nagumo se tornasse seu inimigo. Mas ele rapidamente conta que estava brincando e garantiu que não era um dos caras que vieram atacá-lo. E antes de sair, Nagumo deu a entender que talvez fosse a hora de Sakamoto retornar ao campo de batalha e lutar ao lado dele novamente. E enquanto Nagumo estava saindo, Sakamoto chamou, perguntando quem mais queria matá-lo. Nagumo respondeu que tal informação era um segredo e que ele não podia revelar, mas ele aconselhou Sakamoto a permanecer calmo e firme, especialmente devido ao seu histórico de eliminação de muitas pessoas. Lu Xiaoteng, curiosa, perguntou a Nagumo se todos os assassinos que fossem aparecer iriam se disfarçar como entregador de pizzas. O homem deu um sorriso e manda ela não pensar exatamente assim, mas os assassinos podem ser imprevisíveis. Pegando o entregador de pizzas inconsciente, Nagumo falou com Sakamoto uma última vez, dizendo que era uma honra vê-lo novamente e um privilégio. Antes que ele encontrasse seu fim, Shin tentou perseguir Nagumo, mas ele era muito rápido e desapareceu. A senhorita Lu então mencionou que era hora dela retornar para a China. Sakamoto, olhando para a pizza intocada, notou algo incomum. É mostrado uma tela de um monitor de vigilância oculto. Em um outro local, dentro de uma sede de uma associação, um cara vestido como um faxineiro comentou frustrado que não entendia por que tanto esforço estava sendo feito para matar um cara gordo, igual Sakamoto. Ele conta que o homem de cabelo preto parecia ser muito mais perigoso do que Sakamoto, e um dos homens na mesa falou sobre o verdadeiro potencial de Sakamoto, e que ele
era alguém que não poderia ser subestimado. Ele disse que Sakamoto poderia até matá-lo se ele o deixasse irritado. O chefe da associação alertou seus subordinados para serem extremamente cautelosos com Sakamoto. Ele lembrou que eles não seriam capazes de derrotá-lo, a menos que o pegassem fora de seu ambiente habitual. Ele conta a importância de escolher o momento e o lugar com cuidado e criar condições para enfraquecê-lo. Ele lembrou o grupo de que Sakamoto já foi um deles, o que torna tudo ainda mais perigoso. Um assassino perguntou por que havia tanto cuidado em torno de Sakamoto. É dito que Sakamoto estava aposentado há 5 anos e eles duvidavam que suas habilidades de combate ainda estavam afiadas. Porém, a conversa foi interrompida de repente, quando Sakamoto apareceu em sua tela de vigilância. E estando muito calmo, ele revela que já estava esperando que viessem atrás dele, prometendo que vai enterrá-los em sua loja. Eles ficaram chocados que Sakamoto conseguiu descobrir a câmera escondida. Eles congelaram sem acreditar quando Sakamoto atirou na câmera dentro da caixa de pizza. E é com isso que a gente chega no final da parte 2. E caso você queira continuação desse anime, é só deixar o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.